Sejam muito bem-vindos ao GV Podcast, o podcast aqui da Galeria Veras, um local de inovação. Aqui na Galeria, nós somos um braço aberto para todos os profissionais. Então, você que sente a necessidade ou tem vontade de ter um podcast, essa sala aqui pode ser sua também. E também temos uma sala de treinamento para você que gostaria de ministrar o seu curso, o workshop, em um local que remete inovação, que vai trazer uma experiência nova para seus pacientes, para seus clientes, para seus alunos naquele momento. Então, aqui é o local perfeito para sua marca. No episódio de hoje, trouxemos o médico radiologista e sócio da Clínica Armando Cajubá. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês Merval Franklin. Merval, como que é para você estar aqui na gravação de um podcast? Bom dia, Lucas. Muito obrigado pelo convite para você e para a Simone. Realmente está sendo uma experiência muito nova estar aqui. Eu nunca tinha vivenciado isso, né? E assim, é uma coisa que simula uma conversa assim, de pessoas, mas tem esse monte de câmera, essa iluminação, então intimida um pouco. Mas assim, é uma experiência muito boa. Espero que seja muito frutífera. Sim. Merval, conta um pouquinho pra gente por que a radiologia, dentre tantas outras áreas da medicina. Eu imagino que deva ter sido um pouco de influência dos seus pais também, né? Por conta que seu pai também é radiologista, mas como foi para você escolher a medicina dentre tantas outras? Assim, a escolha da radiologia, não posso dizer que meu pai não teve influência, mas ele não teve uma influência direta. Meu pai não pediu que eu fizesse radiologia. Mas assim, durante a vida, especialmente na infância, até os 12 anos, começo da adolescência, eu convivi muito com meu pai no exercício da profissão. Então, eu morava em Parnaíba, acompanhava até então meu pai no trabalho dele no dia a dia. Quando eu saía da escola, eu sempre estava muito na clínica, tinha muita dinâmica com os próprios funcionários, colaboradores e com meu pai no exercício da profissão. Então, eu tenho certeza que isso lá na frente teve uma influência na minha escolha da profissão. Então, assim, óbvio, teve um quê de gostar da área, ao estudar a área, mas teve também, assim, que existiam outras áreas que eu tinha uma familiaridade, que eu gostava bastante, mas acabei escolhendo radiologia juntando esses dois fatores, o gostar com esse toque familiar de ter vivenciado isso enquanto muito novo. Uhum. Merval, como é que foi pra você toda essa experiência de sair de Paraíba? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar o podcast, e você falou que ficou aqui até os 12 anos, depois foi pra Terezinha estudar, fez esse resto do ensino fundamental, o ensino médio lá, né? E aí fez a faculdade lá, depois foi para São Paulo estudar. Então, como que foi sempre estar nessa crescente de distância da família? Bom, isso foi, de certa forma, desafiador. Então, assim, tudo começou muito novo, né? Eu morei em Parnaíba até os 12 anos, como eu falei, para ti. Dos 12 anos eu fui a Teresina, aí morei em Teresina dos 12 ao 23, onde eu fiz a escola, eu estudei no Dom Barreto por um tempo lá. Depois fiz minha faculdade, eu fiz medicina na Federal do Piauí. E depois da faculdade é que eu fui para São Paulo para fazer a residência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. E assim, esse processo ele tem vários desafios, né? Então, você saindo muito novo, tem a questão da distância para a família. Então, se você tem que se adaptar a essa nova realidade, você cria muitas responsabilidades ainda numa idade muito jovem. Então, você aprende a pagar a conta muito cedo. Embora meus pais sempre tiveram muito presentes e me auxiliando das mais diversas formas. Foi muito cedo que eu tive que lidar com colaborador em casa, enfim. Algumas coisas nesse sentido que às vezes você só passa numa vivência mais na frente. Mas, ao mesmo tempo, ter passado por isso tão jovem, ainda aos 12 anos, facilitou a minha adaptação para quando eu passei por isso também aos 23 anos, quando eu mudei para São Paulo. Então, isso tudo auxiliou bastante, ajudou a conseguir chegar e me adaptar melhor nessa fase da vida. Uhum. Eu imagino que no início deve ter sido bastante desafiador, já que tu saiu muito cedo daqui e teve que quase que morar sozinho, né, que você falou. Teve que lidar com todas essas dinâmicas de morar sozinho, até talvez pagar boleto numa lotérica, que era o que acontecia muito antigamente, né? Sim. Então, como é que foi esse desafio de tão novo se desafiar a esse nível de ir para outra cidade, estar ali vivenciando tudo aquilo sozinho? Olha, eu acho que, pensando hoje, eu acho que isso contribuiu muito para a formação minha como pessoa, né? Então, muito cedo eu comecei a ter algumas atribuições de adulto, e ainda numa faixa etária de adolescente, então me fez criar responsabilidade, criar casco mesmo de lidar com coisas do dia a dia. Eu acho que você sair um pouco das asas do pai muito cedo, existem, assim, não que sejam riscos, né, mas existem
várias formas, caminhos que você pode seguir, mas acho que para mim, especificamente, foi um caminho positivo, porque me fez crescer como pessoa. Então, assim, me auxiliou muito, até no futuro, eu ser uma pessoa mais independente e, assim, dona do próprio nariz, entender as coisas que eu preciso fazer, criar minhas responsabilidades. Eu não tinha meu pai para me acordar para ir para a escola, para me lembrar que eu tinha prova, me lembrar que eu tinha que estudar. Então, tudo isso eram coisas que eu mesmo tinha que desenvolver. Tenho prova, então tenho que estudar. Não tinha uma pessoa lá no meu dia a dia me cobrando isso. Isso desde 12 anos de idade, até muito novo, né? Então, até antes disso eu estudava já sozinho. Então, passar por isso muito novo me fez assim... eu lembro que tinha muitos amigos meus na época de escola que falavam: eita, mas se eu morasse sozinho eu faria isso, aquilo, eu não faria nada. Eu falava: mas na verdade não é isso, é o contrário. Porque eu entendo a liberdade que eu tinha morando sozinho. E para eu não perder essa liberdade, porque se eu começasse a fazer alguma besteira eu perderia, aí que eu andava mais na linha ainda. Então, me fez crescer e entender essa balança, né, de responsabilidade, para você ter também sua parte de diversão, entendeu? Então, acho que isso me fez crescer muito como pessoa, definitivamente. Formação. Aí me formei em Teresina. E a especialização foi por lá também ou foi em algum outro local? Não, a especialização fiz em São Paulo. Eu fiz lá no Hospital das Clínicas da USP de São Paulo. Aí eu fiz radiologia lá. A radiologia são 3 anos, né? Então a gente passa 3 anos fazendo a residência, e depois, de forma opcional, você pode fazer 1 ano de uma subespecialização, um fellow, né? E aí é onde arboriza um pouco mais. Então você escolhe, é como de todas as áreas, você escolhe uma área mãe, no caso a radiologia, depois tem várias áreas, que no caso da radiologia são partes, né? Músculo, que vê, por exemplo, articulação. A minha área especificamente é tórax, abdômen e vascular. Então fiz um 4º ano direcionado para isso, e depois disso foi quando eu retornei a Parnaíba em 2022, depois de toda essa trajetória, esse tempo fora. E como que foi a experiência para você parece que cada vez mais longe? Você nasceu aqui em Parnaíba, fez parte do seu ensino fundamental aqui, né? Com 12 anos foi para Teresina, depois você foi para São Paulo. Como que foi manejar essa saudade da família, estar longe de todo mundo e ao mesmo tempo ter que focar ali nos estudos? Isso é difícil, mas o ser humano ele é muito adaptável, né? Então, eu acho que passar por essas experiências novo, de ter tido essa mudança de cidade, de áreas aos 12 anos, facilitou. E assim, desde os 12 anos lá em Teresina eu morava meio que só, então eu comecei a ter algumas responsabilidades. Então, passar por isso, com certeza auxiliou lá na frente, já com 23 anos, quando eu saí de Teresina para São Paulo. Então, essa parte de adaptação foi um processo gradual, teve suas dificuldades, mas, como eu te falei, a pessoa acaba se adaptando e entendendo a realidade que ela se encontra para, enfim, enfrentar os novos desafios. E foi, assim, do ponto de vista profissional, tão somente, foi foi muito bom. Eu acredito que eu não mudaria em nada essa trajetória, porque eu acho que você vivenciar novas áreas e áreas de maior desenvolvimento te fazem alavancar, assim, mais do ponto de vista profissional. Até porque você tem contato com mais pessoas, dos mais variados ecossistemas que te trazem, te agregam, né? E isso facilita, na hora de você voltar, você se adaptar e trazer essas experiências para Parnaíba, né? Então, eu acho que ter vivenciado isso foi muito importante na minha trajetória, sabe? Mesmo do ponto de vista pessoal, como eu falei, essa questão da saudade familiar existe, mas você vai se adaptando. Meus pais sempre se mantiveram presentes, me visitando em Teresina, né? Mais próximo geograficamente, mas em São Paulo também. Então, isso tudo vai facilitando você desenvolver camadas, né, de personalidade para não te afetar muito essa distância geográfica, entendeu? Entendi. E o que te brilha? Porque você falou que seu irmão é radiologista, seu pai também mexe com essa área, mas o que te brilhou aos olhos, né? O que você mais gosta da sua rotina enquanto radiologista? Eu te confesso assim, quando você sai da faculdade, você até tem contato com médicos da especialidade para você entender mais ou menos como funciona, mas você só entende mesmo quando você entra. Porque você entra e você começa a viver o dia a dia, né? Então existe uma certa, assim, uma expectativa de como funcionaria, mas a realidade vem no dia a dia. E assim, a radiologia é uma área, de novo, muito tecnológica. Assim, quando trabalho fora da ultrassonografia, que é um método mais prático, o ultrassom a gente faz realmente ali com o paciente, mas quando eu faço o laudo de tomografia, raio-x, ressonância, exige um manejo de computador, de coisas tecnológicas, que é uma coisa que eu realmente gosto muito, né? Até minha esposa fala que eu sou o TI da casa, assim, porque várias coisas do dia a dia que a gente passa, eu acabo gostando de resolver. Isso para a área radiológica faz algum sentido. E assim, é muito legal na radiologia você tem contato com muitos casos diferentes no mesmo dia. Então assim, por exemplo, um consultório, você vai
num consultório de cardiologista, né? O dia a dia é mais ou menos ali. Não tô querendo criar essa rixa, essa discussão, mas, enfim, você vai tratar pressão alta, insuficiência cardíaca. Na radiologia, você varia muito nas áreas da medicina. Então, assim, uma hora você está fazendo ultrassom de uma gestante, outra hora você está ali na sala de laudos, laudando um exame de uma ressonância de próstata, outra hora você está laudando uma tomografia de crânio por um trauma. Então, você vai circulando entre coisas muito diferentes. Isso dá um estímulo mental que me atraiu, né, na escolha da área, sabe? E parece ser uma caixinha de surpresa que você nunca sabe o que vai chegar, tanto para você laudar um exame, tanto para você fazer o próprio diagnóstico em si, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, é um desafio, definitivamente, porque, e assim, o desgaste do radiologista, ele, no dia a dia, não costuma ser um desgaste tanto físico, né? Você não termina o dia cansado porque você correu uma maratona, mas é um desgaste muito mais mental por conta dessa oscilação. Se você trabalhar só numa área, por exemplo, hoje eu vou laudar só tomografia de abdômen, como eu fazia lá em São Paulo, só laudava da minha subespecialidade. Ainda assim é um exercício mental muito significativo, mas aqui em Parnaíba tem um desafio maior, porque você oscila mais ainda entre as áreas, sabe? Então, você tem que pensar muito e mudar caixas de pensamento do seu aprendizado muito significativamente. Então, você está, às vezes, lembrando ali de uma coisa que você tem que saber sobre parte de intracraniana, parte de neuroradiologia, do nada, você tendo que lembrar de uma coisa de músculo, do dedo, do pé, enfim. Então, a oscilação é muito grande, sabe? Então, isso é realmente desafiador na área. E como é que você faz para poder se manter ativo sempre? Porque eu imagino que, como você trabalha com várias áreas diferentes, mesmo dentro da sua especialidade, você tem que se manter ativo, estudando sobre várias áreas diferentes e nunca sabendo o que de fato vai aparecer. Assim, existem alguns fatores. Um fator importante todo médico, acho que passa por isso depois de formado, que assim, durante a residência é uma carga muito grande de conhecimento e também de crescimento profissional. Então, para você se manter posteriormente, a forma mais comum, além de um estudo, assim, como você estuda numa faculdade, é você começar a estudar os casos que você pega, né? Então, você tem contato com um caso, aquele caso desperta uma dúvida, você entende que você tem que focar naquele estudo daquele caso para prover o melhor diagnóstico possível para o teu paciente. Então, é nessas horas que você mantém sua linha de capacitação. Óbvio, questão de congressos, cursos, isso ajuda, mas eu acho que essa capacitação contínua com os próprios pacientes, ela é muito válida. E outra coisa é que, assim, dentro da clínica e dos mais variados serviços, existem, como na Armando Cajubá, nós temos vários radiologistas e cada um de nós existem subcapacitações, né? Então, assim, grande parte dos casos de determinadas áreas vem para mim. Existem casos de umas outras áreas que vão para o meu irmão, que faz mais essa determinada área. Então, existe uma certa subdivisão para cada um trabalhar na sua zona, não de conforto, mas de conhecimento, né? Porque assim, beneficiar mais ainda o paciente. Então, essa é a ideia, entendeu? E somando os conhecimentos entre irmão, pai, filho, como que foi esse desafio de sair daqui, voltar e entrar numa empresa aqui familiar, trabalhar ali com seu pai, com seu irmão? Como que é esse desafio para você? Assim, realmente, Lucas, é uma coisa... que acho que antes do desafio, de ser um desafio que obviamente, eu acho que é muito gratificante, sabe? Ver hoje a sala de laudos lá, com meu pai ao lado, meus dois irmãos também dentro da sala de laudos. Então, isso é bem estimulante, né? Porque são pessoas que, obviamente, eu convivi minha vida inteira, meus pais e meus irmãos, mas em cenários muito diferentes, né? Quando eu era criança, meu irmão estava na escola. Quando eu era na escola, meu irmão na faculdade. E agora a gente está num cenário quase que de equilíbrio, né? Todos nós somos profissionais da mesma área, nos ajudando no dia a dia. Então, antes de ser um desafio, que tem os desafios de gerir a empresa, eu acho que a gente sempre tem que passar por esse momento de agradecimento por ter essa condição de estarmos lá trabalhando juntos, né? Então, essa parte eu acho que supera todos os desafios que tem. Mas, enfim, eu acho que o desafio maior na verdade, como nós todos os sócios somos radiologistas, dividir direitinho a parte de trabalhar como médico e mudar ali a skin, né, para a skin gestão, isso dentro de um mesmo dia, porque nenhum de nós trabalha só assim, a gente gerencia a clínica hoje. Não, todos os dias a gente meio que tem momentos que a gente vai estar exercendo no operacional como radiologista e nesse mesmo dia a gente vai estar lá trabalhando na parte operacional, mas gerenciando a clínica e os demais setores da clínica, né? Então, acho que isso é o grande desafio, eu acho. Como que é a sua atuação nessa parte de gestão da clínica? Assim,
todos sabemos os desafios que existem numa empresa familiar, né? Então, empresa familiar, todas elas, em algum momento da sua maturação como empresa, passam por alguns desafios de mudança de paradigma, de entender, separar a empresa da família. Então, todas essas transições, elas aconteceram durante o tempo, e eu entendo que eu tive uma participação mais ativa desde que eu cheguei, para a gente transicionar mais ainda para uma empresa que fugia do âmbito familiar, embora ainda seja, porque, de novo, os sócios são todos familiares, né? Então, assim, hoje em dia a gente já tem uma subdivisão dentro da empresa, que cada um é responsável de acordo com as suas áreas de conforto, quem é que fica na parte do financeiro, quem fica na parte do operacional, quem fica na parte de equipamentos, né? Porque tem os aparelhos, tem as ultrassonografia, tem os ultrassons, a tomografia, raio-x, enfim, tem todos esses aparelhos, eles têm demandas diárias de manutenção e etc. Então, tem que estar subdividido com alguma pessoa. Então, a gente, dentro da clínica, a gente tem uma organização para que cada um consiga exercer essa parte da gestão e, ao mesmo tempo, consiga trabalhar no operacional, que, enfim, onde a gente está realmente mais capacitado, né? Foi para isso que a gente estudou a vida inteira, entende? Qual que é a parte que você mais está presente dentro de todas essas que você falou? Eu, na verdade, assim, muita coisa passa por mim, mas o que é mais, assim, quase que exclusivo, a parte do marketing da clínica, ele passa por mim. A parte do financeiro da clínica, ele passa por mim. A parte de sistemas dentro da clínica, ou seja, a organização do sistema de atendimento da clínica, inovações dentro do sistema. Eu também faço parte dentro desse sistema que a gente tem, não é nosso, mas eu tenho uma parceria com eles de inovação. Então, assim, várias coisas eu proponho de inovações dentro do sistema. Então, a gente tem uma troca de ideias, que coisas que eles efetivamente implantam dentro do sistema deles, que é nacional, eles às vezes provêm para a gente como forma de teste, e, se aplicável nacionalmente, eles dão para a gente, enquanto para outras pessoas eles teriam que cobrar. Então, eu faço parte dessa parte de inovação dentro do sistema da clínica. Assim, exclusivo meu é isso, assim, operacional a gente divide mais, a parte dos equipamentos também é bem dividida, então é marketing, financeiro e a parte de sistema, e a parte de consultórios, relacionamento com o médico dos consultórios, coisas do dia a dia do consultório, busca por melhorias, busca por novos profissionais para atender uma maior demanda, tudo isso passa por mim. E parece que você está muito voltado também nessa parte de tecnologia que você falou que gosta, né? E o que tipo assim, quando você vai falando, eu percebo que te atrai muito o que a nova tecnologia pode aparecer, o que ele vai trazer para o paciente, e o que vocês gostam de buscar ali na clínica, como que vocês selecionam uma tecnologia em detrimento da outra. Na verdade, assim, essa questão de a radiologia e a tecnologia, elas andam muito juntas, né? Então, consequentemente, com o avanço tecnológico mais impulsionado dos últimos anos, nas últimas décadas, a radiologia mudou consideravelmente da época que meu pai começou a residência lá atrás para agora. E por ter essas mudanças muito rápidas, como a gente vê até no nosso dia a dia de outras áreas, a gente tem que estar sempre se adaptando, entendeu? Porque quando tem novas tecnologias, surgem novos estudos, no qual aquele determinado tipo de exame não é mais o adequado para aquela determinada suspeita do médico, e sim a gente tem um novo exame, um novo aparelho. Então a gente tem que sempre estar andando de acordo com que as coisas vão surgindo e avaliando sempre a necessidade, por exemplo, de troca de equipamento para um equipamento mais moderno. Então na clínica a gente está sempre antenado nisso. Esse equipamento aqui ele já está defasado para o que a gente precisa hoje em dia, então a gente vai, busca novos equipamentos, atualiza aquele equipamento para atender às demandas e às necessidades da atualidade. Então, por exemplo, radiologia de uma maneira geral, a inteligência artificial está muito em voga ultimamente, né? Nos últimos anos, desde que saiu o ChatGPT da OpenAI, de lá para cá, teve uma reviravolta, entendem como uma revolução, né, que tá acontecendo. Isso vai afetar todas as áreas e a radiologia não é diferente. Então, a gente tem que estar sempre de olho quanto que a gente pode aplicar isso no nosso cotidiano, no dia a dia da clínica, da empresa e, óbvio, pensando na via final, que é beneficiar o paciente, né? Então, tudo isso, assim, não adianta nada você investir no equipamento que, assim, aflora o exame, mas não traz o real benefício clínico, né? Então, a gente busca, na verdade, o benefício clínico pro paciente, entendeu? Até porque se tiver uma máquina melhor, mas se não tiver o profissional capacitado para entender aquilo, de nada vai adiantar. Também, Isso. Óbvio que a gente, assim, ainda bem, uma coisa que a gente tem lá na clínica, Lucas, é que todos nós que trabalhamos lá somos radiologistas, todos nós temos uma formação, graças a Deus, muito boa. Então, do ponto de vista de material humano para entender e gerenciar esse aparelhado, né, da radiologia, a gente está muito bem servido, graças a Deus. Então, assim, a gente não passa por esse tipo de problema, mas entender, por exemplo, também a necessidade da cidade,
o quanto que determinados equipamentos já se comportam aqui em Parnaíba. A gente sabe que, por exemplo, existem equipamentos de imagem que ainda não estão disponíveis na cidade por uma questão de mercado, de entenderem que ainda não é, assim, a cidade ainda não comporta esse tipo de equipamento. Então, existe toda uma análise que é feita, além dessa análise aí de saber mexer com a máquina, né? Eu acho muito bacana que eu percebo no próprio Instagram de vocês da clínica que vocês realmente estão sempre buscando inovação. Eu vi a parceria que vocês fizeram para poder trazer aquela nova máquina de ultrassom, se eu não me engano, aquela que é um pouco maior, que você até tá no vídeo, que traz mais conforto para o paciente, que é um pouco mais tranquilo de fazer o exame. Tu pode contar um pouquinho pra gente a diferença da máquina tradicional, digamos assim, para essa nova máquina que veio chegando aqui na cidade, até junto com a ressonância das clínicas? Assim, em relação à máquina especificamente, porque assim, a gente tem, na verdade, duas empresas. A gente tem a Clínica Armando Cajubá, da qual foi criada pelo meu pai há 32 anos, uma empresa de longa duração. E existe a Ressonância das Clínicas, que é uma empresa à parte, da qual nós somos sócios, né? A gente faz parte da empresa, mas não é exclusiva da Armando Cajubá. A gente tem outras clínicas parceiras, como José Filho, Unimagem e Aldeia de Teresina. Em relação ao Armando Cajubá, realmente no ano passado, acho que faz 1 ano e meio, mais ou menos, nós fizemos a compra de um aparelho de ultrassom, que é um aparelho, assim, bem moderno. E o que é que diferencia esses aparelhos dos mais antigos? Assim, na verdade, para quem entende, muita coisa, né? Então, assim, a qualidade da imagem melhora muito. Então, se a qualidade da imagem melhora, a sua capacidade de detecção de problemas melhora. E esse aparelho é especificamente, assim, melhor para avaliação, por exemplo, de alterações gestacionais, né? Acompanhamento da gravidez, fazer aqueles ultrassons tridimensionais, né? Que os pacientes gostam de ver o rostinho do bebê. Da minha parte, especificamente, que eu trabalho muito com a parte de endometriose. Então, é um aparelho que tem uma capacidade de detecção muito boa para endometriose. A gente consegue fazer um rastreio muito adequado para direcionar os pacientes para tratamentos melhores para aquele paciente. Então, esses aparelhos, eles acrescentam muito na nossa rotina, porque maximizam a nossa capacidade de detecção e minimizam a eventual perda de lesões por conta de uma aparelhagem inadequada, entende? Já em relação à ressonância, como eu te falei, é uma empresa conjunta, né, entre várias clínicas. E realmente a gente trouxe uma máquina assim, muito, muito inovadora regionalmente, até do ponto de vista de norte e de nordeste. É uma máquina que está em termos de ponta no nível de tecnológico dela. Os exames são muito rápidos, é uma máquina que provém muito conforto, é uma máquina que a gente sabe que quem já fez ressonância, né, é um exame que, além de ser demorado, você fica ouvindo muito barulho. Isso incomoda algumas pessoas, não só o barulho, mas você ficar naquele ambiente fechado. Então, a máquina ela é mais aberta do que a convencional, ela faz menos barulho que a convencional. Então, tudo isso para prover um conforto no exame que a gente sabe que gera um desconforto para o paciente, entende? E além de trazer uma experiência melhor para o paciente, vocês conseguem ter uma imagem, uma capacidade de diagnóstico até melhor. Talvez que force um pouco menos de vocês profissionais para poder enxergar tal região, né? Assim, essas máquinas, né, todas elas, né, nunca o primeiro ponto a ser avaliado, infelizmente, nunca é o conforto, né? Eles vão olhar o que é válido do ponto de vista científico para dar o diagnóstico, entendeu? Então, assim, sempre é isso que é colocado em voga primeiro. Aí depois o que diferencia essas questões de conforto, de melhorar pro paciente a experiência do exame. Porque a prioridade nunca, assim, não entraria no mercado uma máquina que diminuiria a capacidade de diagnosticar o exame para ganhar no conforto, porque nessa balança não faz sentido, entendeu? Mas assim, maximiza isso aqui é o máximo que a gente consegue chegar agora com a tecnologia de hoje. Agora vamos trabalhar nisso aqui para diferenciar a nossa da outra, por dar mais conforto para o paciente para chegar naquele mesmo diagnóstico, entendeu? Então funciona mais ou menos assim as mais variadas máquinas. Sim. Dentro da tua atuação aqui na parte da clínica mesmo, tem algum tipo específico de laudo que você gosta mais de fazer, que você tem um pouco mais de proximidade? Assim, definitivamente, a minha zona de conforto, né, é a minha subespecialização, perdão. Eu trabalho, como eu te falei, com tórax, abdômen, vascular, e também trabalho muito com endometriose. Então, assim, isso são 4 nomes, né, mas é uma infinidade muito grande de coisas, né? Então, por exemplo, na parte de abdômen, eu também trabalhei muito com a parte oncológica. Então, a avaliação de pessoas que têm câncer, controle de quem faz tratamento de câncer. Na parte de endometriose, a gente participa de muitas etapas. Pessoas que têm suspeita e querem só descobrir se tem endometriose. Pessoas que já acompanham endometriose para avaliar se o tratamento está indo bem ou mal. Ou se eventualmente essa pessoa tem necessidade de cirurgia. Pessoas que já operaram e eventualmente querem saber como é que está o pós-operatório. Então, tem muitas
muitos exames que surgem dessa questão que também faz parte da minha especialidade. Então, hoje em dia, assim, eu diria que uns 70% do meu dia, da parte operacional, como radiologista, é direcionado para exames dentro dessa minha área de capacitação, sabe? Então, são esses. Mas, assim, a gente faz exames de todas as áreas, entende? Mesmo áreas mais generalistas. Porque, assim, o que diferencia mais os radiologistas é exames muito específicos, né? O que diferencia, que eu digo, a subespecialização. Por exemplo, um radiologista, a grosso modo, ele sabe fazer uma ultrassom de abdômen. Não é para haver muita discrepância entre um e outro, até mesmo dentro lá da clínica. Mas quando vai para exames muito específicos, como esse da endometriose, o morfológico, que no caso lá da clínica quem faz é meu irmão também radiologista. Então, nesses aí entra mais em voga essa capacitação, esse conhecimento a mais, sabe? É assim que funciona, mais ou menos. Sim. E como que é para você acompanhar tantos casos diferentes? Acompanhar pessoas que estão buscando um possível diagnóstico de câncer para poder identificar um pouco melhor, e pessoas que estão passando por um processo para descobrir se tem ou não endometriose. Como que é para você estar em contato com tantas pessoas de tantas possíveis patologias diferentes? Como eu te falei lá atrás, quando a gente começou a conversar, talvez a parte mais desafiadora. E assim, uma coisa, né, que eu passei durante a residência, até minha esposa sabe muito disso, que na época a gente já estava junto e eu reclamava muito para ela, mas a gente colhe os frutos depois, né? Na residência, por exemplo, a gente tinha um determinado momento lá que a gente ficava numa sala de laudos, no telefone, e você tinha médicos de várias e várias especialidades ligando para discutir casos muito complexos, né? Porque você imagina, o hospital que eu fiz residência, a Hospital das Clínicas, é o maior hospital da América Latina. É um hospital que tem 9.000 leitos, é um hospital gigante. O prédio do câncer, só do câncer, né? Porque lá é como se fosse uma pequena cidade, assim, o hospital, né? Tem um prédio da criança, tem um prédio do Instituto do Câncer, Instituto de Ortopedia, tem o Instituto Central, que tem as mais variadas áreas. Então, dentro do Instituto do Câncer, só um prédio são 24 andares, salvo engano. Né? Então, assim, aí ficavam ligando para discutir um caso de uma neoplasia de útero. Aí ligavam para discutir um caso de uma pessoa que estava em quimioterapia e tinha um outro problema vinculado à quimioterapia. Isso era um atrás do outro, não sabe? Então, assim, esse exercício mental de ficar mudando até rapidamente de áreas muito divergentes, numa mesma questão de minutos, né? Me auxiliou a, hoje em dia, eu acho, de certa forma, até simples, na velocidade com a qual eu trabalho hoje em dia, circular entre essas mais variadas áreas, entendeu? Então, a gente tem essa capacidade de meio que mudar a chavinha, porque, assim, vi um laudo de um exame de um paciente com determinada suspeita. Finalizei, fiz a interpretação daquele relatório, emiti o relatório, ok, vou para o próximo paciente. Quando eu chegar no próximo paciente, já reseta, você já consegue entrar com a mente limpa para que nada que você viu naquele caso anterior interfira, né, na avaliação do próximo, sabe? Então, isso é uma coisa de treinamento que você pega durante o dia a dia e com certeza a residência teve um papel muito importante na época de me adaptar a essas mudanças, sabe? Parece que você foi treinando para o teu futuro, digamos assim, né? Não talvez de propósito, né? Porque você não saberia como que você iria atuar, bem especificamente que eu digo, mas com esse treino, com essas demandas que foram aparecendo, parece que te deu mais capacidade para estar nesse momento agora, trabalhando com tantas coisas diferentes, né? Com certeza, assim. E assim, também facilita muito a questão, nós como radiologistas, né? O que acontece? Nós trabalhamos, para explicar até para o pessoal que nos ouve, né? A gente trabalha na interpretação de exames de imagem. Alguns exames a gente faz o exame, por exemplo, ultrassom. O ultrassom é feito por um radiologista ou um ultrassonografista. Ele realmente faz o exame e depois emite o laudo. Mas alguns outros exames, por exemplo, raio-x, tomografia, ressonância, o exame não é feito por um médico radiologista. A imagem é adquirida por um técnico, tecnólogo, bioquímico, e a gente faz a interpretação da imagem. A gente olha a imagem, né? Então, assim, dentro disso, é muito importante a interlocução, o contato da gente com o paciente, nos casos do ultrassom, mas também com o médico solicitante nos casos dos demais exames, para entender qual que é a suspeita do médico e a gente poder interceder no nosso papel, que é direcionar o médico, a sua suspeita é essa, realmente esse paciente tem isso, ou a suspeita é essa, nesse caso o paciente não tem isso, ou esse exame talvez não seja o melhor para esse tipo de suspeita, faça esse exame, porque nesse caso vai poder dizer com convicção se é ou não é, entendeu? Então esse contato que a gente tem com as demais especialidades, ele é muito importante e acredito que a residência, além dessa parte de flutuar entre áreas, também facilitou muito a interlocução da gente com
os demais especialistas, né, para entender o que eles querem, saber responder o que eles precisam, né, e também, às vezes, auxiliar eles a dar um direcionamento do que pode ser mais pedido para aquele paciente, para melhorar ainda mais o diagnóstico daquele paciente, ajudá-lo ainda mais, sabe? Pelo que eu observei no Instagram da clínica, uma das coisas que vocês prezam muito é por, de fato, trazer um atendimento que não só agregue no paciente, né, mas que deixe ele realmente entendido do que de fato está acontecendo, né? Eu vi um vídeo que você fala que você gosta sempre de explicar muito bem para o paciente o que aquele exame vai trazer, como que se deu tudo aquilo, para que ele entenda e ele saia da sala até um pouco mais tranquilo, que eu acho que por vezes, talvez em outros locais, em outras cidades, em outras clínicas, o paciente faz o exame, aí ele recebe, mas ele não entende nada do que está recebendo. Isso é uma preocupação muito grande da gente lá na clínica. Então, assim, em relação ao atendimento especificamente, a gente tem uma cultura empresarial que nós, como radiologistas, aplicamos e entendemos que a clínica inteira tem que aplicar na tratativa com o paciente, tratando aquele paciente como uma pessoa individual, né? Fazendo um atendimento personalizado. A gente sabe que pessoas que buscam o nosso serviço são pessoas, em muitas situações, em muitos casos, com situação de vulnerabilidade, sabe? Pessoas que estão passando por dificuldades. Então, a gente ter esse entendimento, né? Essa compaixão e entender a situação da pessoa e, diante disso, se portar da melhor forma possível, é que aproxima a gente do paciente e faz o paciente se sentir, na medida do possível, confortável durante a realização do exame. Então, assim, lá na clínica a gente também tem essa cultura, e eu pessoalmente adoto muito essa cultura. Todos os exames que eu realizo, eu tento explicar na medida do possível, porque assim, existem coisas que são mais complicadas, mas a gente sempre tem como traduzir isso de uma forma simples para o paciente. Porque às vezes é o seguinte, às vezes, Lucas, a gente faz um exame e tem um achado que ele não significa nada, certo? Nada assim do ponto de vista patológico, não é uma coisa que preocupa, não é uma coisa que vai trazer problemas para o paciente, mas ele vai sair no laudo. E aí o paciente, assim, ele está no jeito dele, é o relatório dele, o paciente lê, vê aquilo ali, aí joga, sei lá, no Google, e aí vai aparecer, assim, o que há de pior. Ou vai aparecer algumas coisas normais, mas ele vai focar no que há de pior e o paciente vai perder a cabeça para aquilo. Então, se a gente explicar lá na sala, ciência achada aqui no seu exame, mas fique tranquilo, isso não é um problema. Quando ele lê no laudo, ele fala assim, o doutor já me explicou que isso aqui não é um problema. Da mesma forma, quando é o caso de falar alguma coisa, isso aqui é uma coisa preocupante, melhor você buscar logo o médico, a gente também faz esse papel, entendeu? Então, o que a gente preza lá é transparência do que o exame está sendo feito e o paciente já sai dali entendendo, mais ou menos, o que está se passando. Seja que o exame não teve nada de alterado, o paciente pode ficar tranquilo, seja que ele tem que tomar alguma atitude ou procurar algum especialista, ou, enfim, procurar algum cirurgião, enfim, em mais variados casos, né? Mas sempre entendendo mais ou menos o resultado antes de receber o relatório. Porque ele, na função de paciente, né, e ainda mais no estado de vulnerabilidade, ele não tem obrigação nenhuma de entender o que está escrito naqueles termos técnicos que a gente sabe que para outros profissionais é muito difícil você entender, entendeu? Então a gente tenta fazer essa tradução, né, simultânea para o paciente. Merval, você tocou num ponto aí que eu acho que é muito interessante, sobre como às vezes o paciente pega um ponto do diagnóstico, do laudo, e vai buscar na internet. E eu acho que é muito preocupante, mas ao mesmo tempo cada vez se torna mais normal, né? Mais normal não, mais comum. O paciente procurar coisas na internet e aquilo que você falou, sempre vai aparecer o pior. Então se você coloca uma dor de cabeça, vai aparecer 1001 diagnósticos e nunca só, sei lá, que a pessoa naquele dia está um pouco mais estressada, algo nesse sentido. Sim. E aparece muito ainda dentro da sua área também, pacientes que chegam com, doutor, eu acho que eu estou com tal coisa. E aí vamos fazer um exame. Chega muito para você isso? Isso é muito comum, assim, porque às vezes o paciente, antes de pesquisar o que está no laudo, ele pesquisa os sintomas, né? Então, e assim, existe o conhecimento popular, né? Existe também a pessoa que disse, o primo que falou, o vizinho que disse que a última vez que eu senti isso era, sei lá, pedra no rim, enfim, sempre existe muito isso, né? Mas nosso papel como médico radiologista, na hora de fazer o exame, é justamente elucidar isso, né? Falar, tem ou não tem. Se não tem, na verdade pode ser outras coisas. Tem coisas que não são o exame de imagem que vai diagnosticar. Então a gente sempre tem o papel de explicar isso para ele. E quanto a isso dos termos técnicos, assim, a gente sempre tenta ao máximo traduzir, porque é muito complicado. A gente sabe que se você botar qualquer coisa na internet, não é que vai parecer só coisa ruim, mas os seus olhos vão se voltar porque há de pior, porque você está preocupado, você está com aqueles sintomas, você está com aquela queixa. Então você coloca lá dor abdominal. Não vai aparecer que você pode estar com uma gastroenterite, uma infecção intestinal.
vai aparecer que você pode estar com um tumor, com um apendicite, enfim, vai aparecer as coisas piores, né? Então isso gera um sinal de alarme, um estresse, que às vezes até intensifica o sintoma do paciente, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que se lidar no dia a dia, mas também entendemos que é nosso papel fazer essa interlocução com o paciente para ou acalmá-lo ou confirmar a suspeita que ele traz, sabe? Então, isso é bem do dia a dia, realmente. Sim. Mas eu achei muito bacana que você contou que você sempre esteve muito presente na clínica do seu pai quando você era criança, né? E conta um pouco pra gente como que foi crescer dentro desse ambiente, como que foi estar ali e agora se ver no papel de não só uma criança que vê aquilo e não entende tão bem, mas está fazendo parte de fato daquilo. Isso é muito, muito gratificante, como eu te falei, Lucas. Assim, eu morei em Parnaíba até os 12 anos. Então, até eu estar em Parnaíba, a clínica era meu dia a dia. Vários dias eu saía da escola, ficava na clínica esperando meu pai para ir para casa, e às vezes meu pai ia fazer ultrassom em algumas cidades, em Chaval, eu lembro muito que eu acompanhava ele, aí ele ficava fazendo ultrassom nos pacientes, eu ficava na sala desenhando, às vezes eu ficava desenhando ele mesmo, fazendo ultrassom nos pacientes. Então, assim, foi muito meu dia a dia. Óbvio que na época eu entendia na dica de nada, não entendi nada. Entendi que era um exercício da área médica, mas do que se tratava, não entendia. Mas, assim, com certeza, como eu te falei, isso... E, assim, você pegar esse corte da vida ali até os 12 anos, e agora, já com mais de 30 anos, eu estando na clínica, em um outro papel totalmente diferente, agora realmente contribuindo ativamente para o crescimento da clínica, é uma coisa muito legal, sabe? Eu imagino que para o meu pai... assim, estamos colocando palavras na boca dele, mas imagino que para ele também seja muito legal ter visto os filhos, porque não só eu, como a clínica tem 32 anos, vários dos filhos passaram, né, tiveram lapsos da sua vida em que intercederam com a clínica em algum momento. E vários deles estão agora lá dentro trabalhando. Então, para ele, deve ser mais gratificante ainda vivenciar tudo isso e ver ali aquela criancinha que estava desenhando atrás do ultrassom, agora está lá do lado dele fazendo exames, contribuindo com o crescimento da empresa, sabe? Eu acho que se para mim é muito legal e muito gratificante, imagino que para o meu pai também seja uma experiência que eu queria ter com meu filho, quem sabe, daqui a vários anos. Sim. E desde aquele tempo a tecnologia já te chamava a atenção, né? Eu imagino que quando você foi falando, eu fui percebendo o quanto isso te traz de memórias e de coisas boas. Naquele tempo você já conseguia se imaginar mexendo nas máquinas, ou aquilo já te chamava a atenção em algum aspecto? Eu lembro que meu pai, ele era bem rígido assim, em relação a mexer no aparelho, sabe? Ele não deixava a gente ficar mexendo com o aparelho, apertando os botões. Mas vira e mexe, eu sentava com ele me ensinava assim que mede, assim que congela a imagem. Enfim, coisas que até hoje tem, óbvio que são equipamentos muito diferentes, né? Do ponto de vista tecnológico. Tá falando de 20 anos atrás, então as coisas mudaram muito. Mas existem coisas que são similares, né? Do que era e do que é. Então, eu lembro bem de se impressionar um pouco, até porque naquela época, 20 anos atrás, não tinha muito, né? A gente não vivenciava a tecnologia tanto quanto hoje, né? Que todo mundo tem, sei lá, smartphone no bolso, enfim. Não tem isso tão claro. Então, você via pontos de tecnologia de ponta na sua vida, né? Então, sei lá, você via esse aparelho de ultrassom. Caramba, isso é muito diferente. Você não vê em outro lugar. Você não tem um smartphone no bolso. Você não tem em casa sei lá, uma caixa de som, um Alexa que você fala e ela responde. Entende? Então, você não tinha esse contato. Então, você vê aquele ponto de tecnologia. Era uma coisa que espantava mais, assim, na época. Saltava aos olhos mais, definitivamente. Tem alguma lembrança sua que seja muito, muito forte, tanto do lado positivo mesmo, que traz um sentimento bom dessa época de você com seu pai nas clínicas, viajando de um local para o outro, acompanhando ele ali, fazendo os exames? Como eu te falei, o que eu lembro bem era dessas viagens. Vou te falar que era uma lembrança mista. Hoje em dia, saudosa, né? Mas na época eu lembro que era muito no horário de almoço, assim. Eu já tinha saído da escola, tava morrendo de fome. Aí a gente ainda ia passar nas clínicas fazer ultrassom. E às vezes eu ficava... Tinha vezes que eu ficava dentro da sala, tinha vezes que meu pai deixava eu do lado de fora, com o pessoal das quitandinhas lá que ficavam vendendo alguma coisa. Eu ficava lá conversando. E aí tinha essa questão de sentir a fome, mas tinha a questão também de acompanhar meu pai, né? Então, é uma lembrança feliz. Mas ao mesmo tempo tinha essa questão que eu lembro. Você perguntou se tinha alguma coisa ruim. Eu lembro que toda vez eu tava com muita fome, porque era fora da hora do almoço. Meva, eu achei muito interessante isso que você disse de
do como tua trajetória veio lá de trás, acompanhando seu pai, né? Vendo ele na clínica, acompanhando seus irmãos também em certo nível, indo para Teresina, indo para São Paulo, depois voltando para cá. Como é que você enxerga hoje a sua atuação e como isso mudou no posicionamento da clínica no mercado, seja no mercado de trabalho, trazendo novos profissionais, como você falou, que está sempre buscando, seja impulsionar a clínica para um local, não digo diferente, né, mas um local que alcance mais pessoas daqui para frente? Eu acho que, assim, a clínica passou por vários marcos, né? Desde a criação, 93 a gente está falando, né? Muito tempo, né? Meu pai, por muitos anos, carregou o piano nas costas, né? Então era só ele na clínica fazendo todas as funções. Então havia uma sobrecarga muito grande. E assim, nessa época, imagina, não tinha pessoas para dividir a gestão. Ele era a gestão operacional, era tudo, né? Então assim, quando começou a chegar meus irmãos, então eu tenho um irmão que já está há 12 anos, há mais de 10 anos aqui na clínica. Tem um outro que está, acho que 9 anos também na clínica, e eu estou há 3, né? Então, assim, todos eles, nas suas chegadas, fizeram a clínica andar um passo adiante, né? E chegar alguém novo, com uma mentalidade nova, que busca mudança, sempre é positivo, porque dá uma chacoalhada, né? É muito comum em empresas, e no dia a dia mesmo, você se adaptar à sua rotina, ao seu cotidiano, e assim, você entende que aquele ali é seu cotidiano, e lá você fica, né? Então, chegar alguém e falar assim, não, assim, aqui tá bom, não é que tá ruim, mas por que a gente não faz isso? Por que a gente não busca isso para melhorar a empresa, né? Então, por exemplo, quando eu cheguei, ainda em São Paulo, uma coisa que a gente começou a fazer lá na clínica foi abrir um setor de consultas médicas. Até então, a clínica, nesses primeiros 29 anos de empresa, era uma empresa de exames de imagem. De radiologistas que faziam exame de imagem, ponto, né? Então, há 3 anos a gente começou o setor de consultas lá na clínica. Então, assim, atualmente, graças a Deus, isso tem crescido bastante, a gente já está chegando a próxima 500 consultas no mês. Então, assim, isso num cenário que há 3 anos atrás nem existia. Então, a gente já tem os consultórios, a gente já tem exames laboratoriais que são realizados dentro da clínica. Então, foram crescimentos e modificações que a gente entende que deixaram a empresa, a clínica, mais preparada para atender às demandas do paciente. Sabe que a gente sabe que tem muitos pacientes que vêm, que buscam a gente, são pessoas de interior, que querem resolver os problemas que eles têm, médicos, em pouco tempo, com certa agilidade. Então, a gente dispõe disso, ter mais coisas para poder ajudar essas pessoas é muito válido. E por termos muitos radiologistas, né, nós somos 4 trabalhando internamente na clínica, a gente consegue também prover laudos mais rápidos para os pacientes. Também ajuda a facilita a vida dessas pessoas. Tá? Em relação à questão de qualidade, né? Uma grande preocupação nossa, quando a gente começou a crescer como empresa e abrir esses novos setores da medicina dentro da empresa, foi manter a qualidade que a gente já, o nível de qualidade, o sarrafo de qualidade que a gente tinha como radiologistas, né? Então, assim, uma exigência que a gente tem, por exemplo, os médicos que trabalham na clínica, a gente sempre exige que as pessoas tenham especialidade na área, entendeu? Para se cercar de pessoas que consigam replicar o nome e a qualidade, que a clínica tem do ponto de vista do setor de imagem, entendeu? Então, não é porque a gente cresceu aqui que a gente vai abrir tanto leque a ponto de, eventualmente, trazer um profissional que não preenche os mesmos critérios ou o mesmo nível de qualidade que a gente entende que a gente precisa para os nossos pacientes. Então, a gente busca lá na clínica isso, a gente busca profissionais de extrema qualidade para atender conosco, sabe? Então, esse crescimento não tirou, né, a nossa ideia de trazer o melhor, sabe? Então, isso é uma coisa que também eu entendo que foi um desafio desses últimos anos, mas que a gente está indo bem nesse sentido. Uhum. Eu imagino que o desafio também deva ser você flutuar não só entre a sua atuação médica dentro da clínica, trazendo exames diferentes, né, laudando coisas diferentes, mas também estar envolvido em áreas totalmente diferentes. Como você falou, você está envolvido na parte um pouco no marketing, está envolvido um pouco no operacional, e você também aparece muito no Instagram da clínica em relação a gravar vídeos, coisas diferentes. Como que é para você essa parte um pouco mais nova, digamos assim, da medicina, de você ter que se expor? Sim. Lucas, assim, em relação a... Porque, assim, você estuda, você faz escola, faz faculdade. Na faculdade de medicina não te ensina a se posicionar na rede social, não te ensina... Na residência não há um ensinamento de como você se portar, não há um ensinamento de como gerenciar uma clínica de imagem. Então, tudo isso foram desafios enormes, porque imagina, eu fiz
os 6 anos de faculdade, fiz os 4 anos da residência mais o fellow, ou seja, foram 10 anos de uma capacitação para exercer minha profissão de forma eficaz, com maestria, e aí eu me vejo numa posição que eu tenho que começar a fazer uma coisa que é nova, da qual, desses 10 anos, eu não tive uma preparação direcionada, entende? Então, assim, exigiu muita dedicação, um certo nível de autodidatismo, muitas conversas com pessoas que fazem... que aplicam posições semelhantes nas suas respectivas empresas, para entender os desafios, entender os erros, né? Porque pessoas que passam por isso, que já têm anos e anos dessa parte gerencial, elas entendem caminhos que elas tomaram, que talvez, se elas tivessem tomado outro caminho, seria um atalho, ou caminhos que elas tomaram que elas não tomariam. Então, conversar, entender esses aprendizados para aplicar no seu dia a dia, eu acho que foi a forma que eu vi para conseguir passar a exercer essas novas funções, né? Os meus irmãos falam que, eles falam para mim, né? Você é o cara do marketing, você gosta. Na verdade, assim, eu me adaptei à necessidade da clínica e hoje em dia eu gosto. Realmente, eu não vejo como um fardo ter que gravar vídeos, produzir material para a clínica, porque é uma coisa que eu me adaptei e eu entendo a necessidade, sabe? Eu vejo que hoje não tem como, em nenhum momento da vida, né? Não tem como você nadar muito contra a corrente, né? Então, se as coisas estão se direcionando para isso, hoje qualquer coisa, Lucas, sei lá, tu vai comprar, não sei, mas tu vai procurar um hotel, tu vai viajar e quer procurar um hotel, tu vai olhar o Instagram do hotel, entendeu? Com certeza. Então, assim, se você aplica isso no seu dia para outras coisas, você entende que o paciente vai aplicar também aquilo, essa mesma coisa para o dia a dia dele. Então, aí você tem que se adaptar a isso. Então, é bom para o paciente que vai fazer um exame comigo, eventualmente já ter visto um vídeo, ver como eu falo, ver como eu me porto, que na hora que ele me vê pessoalmente, ele já vai saber o que esperar, entendeu? E entender o que a clínica vai dispor para ele, entende? Então, assim, é uma necessidade e você se adaptar às necessidades ajuda você a alcançar outros patamares, né? A alçar novos voos, eu acho, sabe? Até o paciente está um pouco mais familiarizado com quem você é, de fato, né? Porque às vezes, eu imagino que muito antigamente, né? Eu, quando eu era criança, eu ia em um médico, eu não sabia nem qual era o rosto daquele médico, eu não sabia nem como é que era a voz dele. Eu acho que isso traz também uma possibilidade de uma medicina um pouco mais humanizada, né? Que você tem um contato, que não direto, não tão próximo assim do paciente como um amigo, mas você tem um contato um pouco mais próximo, o paciente consegue ter um pouco mais de acesso a você. Acho que isso deve fazer bastante diferença também, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, muitos Instagrams profissionais, especialmente, o médico, ele também se mostra como pessoa, fora do ambiente de trabalho, justamente para criar essa conexão. Por exemplo, o médico gosta de corrida, eu também gosto de corrida. Ele é uma pessoa como eu, não existe uma diferença entre aquele profissional. Assim, nós somos humanos, né? Somos pessoas, não cria uma barreira entre você e o paciente, não estabelece uma relação de superioridade ou inferioridade de um para outro, sabe? Então, acho que isso ajuda a aproximar e, assim, é importante ter isso, sabe? Eu acho que é importante... Existem determinadas coisas na medicina que, poxa, às vezes, por exemplo, existem pacientes que buscam o médico, às vezes, mais para uma conversa do que para, eventualmente, uma suspeita de uma doença grave. Então, tem muitos casos que vêm com uma suspeita clínica grave, mas às vezes o paciente está passando por problemas pessoais. Então, imagina você ter essa ideia prévia de com quem você vai lidar para expor aquele tipo de coisas que te deixam vulnerável, é muito válido, entende? Porque você chegar lá e isso é uma surpresa. Você chega lá e, nossa, se eu soubesse, eu não teria vindo, entendeu? Porque eu preferia ter ido com alguma pessoa que transmitisse mais o que eu queria que fosse transmitido para mim enquanto paciente, entendeu? Eu acho muito válido, definitivamente. E eu vejo que, de fato, é uma preocupação um pouco dos médicos nesse mundo um pouco mais atual das redes sociais. Eu tenho lembranças que uma vez que eu fui no médico, acho que eu fui fazer alguma coisa em relação ao meu cabelo, que estava com um problema de queda de cabelo na época, e ele nem se preocupou em me escutar naquele momento. Então eu tava falando um pouco pra ele, falando, não, nada disso, e aí, tipo, chegou com várias amostras, jogou na mesa e falou assim, pronto, pega. E aí, tipo assim, eu saio daquele exame muito puto, bem da vida mesmo. E eu acho que esse contato que vocês têm com o paciente, essa preocupação, traz uma diferença muito grande. Não só para o paciente voltar, e a gente sabe que é importante o paciente voltar para rentabilizar, ter a nossa qualidade de vida, mas principalmente pela visão do paciente em relação à medicina, que eu acho que vem mudando também muito atualmente. Sim, com certeza. Eu acho que hoje o nível de exigência
ele é maior, entende? Até porque, assim, o nível de disponibilidade de médicos e especialistas, ele tem crescido bastante. Então, você tem que se diferenciar em coisas diferenciáveis. Então, do ponto de vista técnico, é muito válido, mas não é o único, né? Às vezes uma pessoa, ela é melhor do ponto de vista técnico, mas se ela não tiver o lado humano, ela não cria conexão com o paciente, ela não vai conseguir ajudá-lo, o paciente não vai ouvi-lo, entendeu? Então, não adianta nada você ser a pessoa que sabe mais daquela área no Brasil, se você não conseguir fazer o seu paciente entender o que você está orientando e seguir o que você está orientando. E às vezes, para isso acontecer, você precisa de conexão, entendeu? Então, óbvio, isso aí, Lucas, não é só a rede social, tá? Não adianta também o profissional ir lá na rede social e criar uma máscara e chegar no consultório e fazer totalmente diferente, entende? Mas assim, a pessoa que consegue unir as duas coisas, eu sou assim no meu consultório, então, te mostro aqui na rede social como eu sou. E chego aqui, eu mostro exatamente o que eu expus. Pronto, ela aumenta muito a chance dela criar uma conexão real com o paciente e fazer com que o paciente siga as orientações e tenha um desfecho positivo, entende? Com certeza. Eu acho que esse aspecto de pessoas que criam essa persona, né, das redes sociais, sim, se mostra como, eu sou um médico muito amigável, não sei o quê. E quando você chega o paciente, você vê que não é nada daquilo, dá aquela quebra, não dá aquele match. Né? Então, isso realmente traz uma diferença muito grande. Como é que vocês na Clínica Armando Cajubá estão agora planejando um pouco mais do futuro da clínica? Porque você falou, há 3 anos atrás vocês abriram para novas especialidades médicas. O que são os planos para agora, um pouco mais no médio prazo, um pouco mais no longo, que vocês estão pensando? Então, assim, a gente sempre está em busca de expansão. Então, a gente está buscando aumentar, assim, a estrutura interna da clínica para caber mais, né, abraçar mais consultórios, mais médicos especialistas. A gente sempre está em busca de inovação tecnológica, como eu te falei, então a gente sempre está monitorando novos equipamentos, a gente tem uma ideia de aumentar, assim, porque atualmente a gente tem os consultórios médicos, a gente tem os exames de imagem, a gente tem os exames laboratoriais, mas a gente ainda não tem, por exemplo, um setor cardiológico, então a ideia que a gente tem para o futuro. Então, assim, existem várias coisas que a gente vai monitorando e já estamos trabalhando para aumentar ainda mais a ideia é que a Armando Cajubá, com o tempo, consiga abraçar mais e mais coisas e necessidades que os pacientes que buscam a gente tenham, entende? Então, a nossa ideia é essa. Então, no futuro próximo, é para aí que a gente está mirando, tá? Quais as especialidades que vocês conseguiram colocar nesses 3 anos a mais na clínica que antes não tinha? Nossa, hoje em dia a gente tem múltiplas especialidades. A gente tem neurologia, pediatria, ortopedia, urologia, geriatria, nefrologia, reumatologia, neurocirurgia, ginecologia. Posso estar até esquecendo alguma, porque, enfim... São muitas mesmo. Psiquiatria, não sei se você já tinha falado, psicologia... pode estar esquecendo alguma, mas assim, são várias especialidades, são poucas as que a gente não tem disponível na clínica para atendimento atualmente, sabe? Então, isso é uma coisa de muito orgulho da nossa parte, porque em intervalo de tempo relativamente curto, né, a gente conseguiu abraçar, assim, trazer colegas, e assim, imagina, para ortopedia a gente tem um ortopedista, a gente tem para psiquiatria, a gente tem um psiquiatra, assim, a gente não tem... todos a gente são médicos com formação boa, com capacitação boa, que a gente entende que repliquem a cultura da empresa, sabe? Dentro da sua área. Como que vocês observam a mudança agora para conseguir trazer mais pacientes? Isso na qualidade de vida dos pacientes, de chegar na Armando Cajubá e antes, que tinha só o exame diagnóstico, os exames, agora ter várias especialidades e poder resolver vários problemas do paciente em si. O que a gente vê, na verdade, Lucas, é que assim, a gente vê vários exemplos de casos de pacientes que, assim, passaram em consulta, enfim, com a neurologista, que é minha esposa, a Luísa, e aí nesse mesmo dia a pessoa faz um exame de imagem, detecta eventualmente até uma coisa mais grave, que, assim, imagina, se ela tivesse sido consultada pela mesma esposa em um outro local, que não tivesse como fazer o exame no mesmo dia e receber o laudo, não agilizaria tanto o processo na vida daquele paciente, indicaria, por exemplo, há poucos dias a gente teve um caso, meu paciente teve necessidade de ir para o Disseu, porque tinha tido um sangramento na cabeça e precisou ficar internado na UTI, e tudo isso passa por essa agilidade, entende? Se tivesse que se deslocar para um lugar, para o outro, às vezes já tinha saído, terminado o horário comercial, então o paciente, para conseguir fazer um exame de imagem, ia ter que esperar muito, ou ir para o Disseu, esperar a solicitação lá dentro do Disseu. Então, assim, essa agilidade no atendimento dos pacientes, e assim, em dizer qual que é o próximo passo dele, é o melhor que a gente nota disso, de ter todas essas
coisas dentro da clínica. Por exemplo, a gente tem um radiologista, que é meu irmão também, que ele é intervencionista, então ele consegue fazer biópsia, por exemplo. Já teve casos de um paciente ser atendido no mesmo dia, fez o exame de imagem no mesmo dia, conseguiu biopsiar a lesão no mesmo dia, aí assim, o resultado da biópsia, ele demora alguns dias, mas antecipou muito que um paciente, por exemplo, numa cidade grande até, ele às vezes tem que passar uma consulta e agendar o exame de imagem. Feito o exame de imagem, o radiologista ia olhar e, essa realmente é uma lesão que é suspeita, eu tenho que biopsiar. Para mandar para o radiologista intervencionista para ele avaliar, tudo isso ia ser o quê? Um mês, entendeu? Para o paciente resolver isso e, se fosse uma coisa, um câncer, é um intervalo que ele poderia crescer, poderia tornar uma lesão que não poderia mais ser operada, por exemplo. Então, fazer isso muito rápido beneficia muito o paciente e agiliza muito essa tomada de conduta para o paciente, sabe? Com certeza. E esse contato multidisciplinar, eu imagino que seja muito importante até não só pela troca de experiência, pela troca de formação, mas por como isso vai se somando nos trabalhos. Então, você ter vários profissionais ali, que são o paciente é acompanhado por 2, 3, 4 profissionais da mesma clínica, traz uma assertividade, eu acredito que até muito maior para o próprio paciente, não é? Sim, com certeza, com certeza. E assim, os médicos do paciente acabam conversando entre si e alinhando condutas, né? Porque é muito ruim para o paciente, assim, eu não clinico mais, eu não atendo mais, né? Mas vendo assim o dia a dia de outros profissionais, você entende que é muito ruim. Às vezes você passa numa consulta com um determinado profissional, você com o seu paciente, você alinha uma conduta com ele, aí vem um outro profissional de uma outra área que tem um foco naquela área, obviamente, porque é a área dele, e aí diferencia totalmente, arboriza para o outro lado e as condutas elas começam ao invés de harmonizar e seguir para um caminho, a conflituar um com o outro, né? Tem um conflito entre as conduções e um atrapalha o outro. Então, assim, ter essa conversa, né? Essa harmonia é muito importante para o paciente, né? Para que ele seja conduzido da melhor forma possível. Então, é muito válido. Merval, a gente gosta de finalizar os episódios aqui com uma pergunta que traz um pouco do passado do convidado, né? Então, o que você diria para o Merval? Geralmente é de 5 anos, mas como você falou, que você voltou pra cá, tá com quanto tempo? 3 anos. 3 anos, né? Então eu vou manter os 5 anos. O que você diria pro Merval de 5 anos atrás que talvez estava planejando voltar pra cá, mas ainda não tinha voltado, não saberia como que iria se dar esse trabalho na área familiar, gerenciando também uma parte da clínica? O que você diria pra você mesmo? Olha, se eu te falar bem a verdade, se eu conversasse comigo de 5 anos atrás, eu não teria ideia que eu ia voltar pra cá ainda. Porque na época eu não tinha ideia que eu ia voltar pra cá ainda. Muito menos minha esposa, que não tinha nem ideia que ia parar pra morar no interior do Piauí. Mas assim, se eu já tivesse como já sabendo o desfecho que teve, eu só diria... Sinceramente, assim, eu te falo com muita seriedade, Lucas, eu não mudaria absolutamente nada da forma como eu conduzi os meus últimos 5 anos, sabe? E se eu pudesse falar assim, ó, vai fundo, não desiste, os desafios que aparecerem do ponto de vista profissional, segue em frente, e assim, espera o momento certo para falar para tua futura esposa que vocês vão para Parnaíba, para não assustar. Porque 5 anos atrás a gente não sabia que ia morar aqui, não foi uma decisão mais recente. Um baque talvez até um pouco maior, né? Assim, pra mim eu sou daqui, né? Sim. Minha esposa é capixaba, ela é de Vitória, no Espírito Santo. Então, pra ela, assim, que no caso dela, daqui a pouco vocês vão conversar, mas assim, ela sempre passava a vida falando que ia voltar pra Vitória e hoje tá aqui morando em Parnaíba, no Piauí. Então, foi um processo. Imagina, fala assim, amor, vamos pra Parnaíba. Aonde, rapaz? Parnaíba. Mas é isso, Merval. Muito obrigado por todo o conhecimento agregado aqui ao episódio. Foi muito bom bater esse papo sobre entender até o teu ponto de vista sobre a prática da medicina, tanto na parte gerencial também da clínica. Isso traz, eu acho, um panorama muito grande, até para as pessoas enxergarem você como profissional, mas para entenderem alguns aspectos que estão meio ocultos ali, não digo ocultos, escondidos na clínica Armando Cajubá, né? Mas ocultos que o paciente mesmo não tem acesso quando ele está ali, né? Então isso realmente traz uma diferença muito grande. Então, muito obrigado por ter aberto tudo isso aqui pra gente. E, pessoal, obrigado mais uma vez por ter assistido o episódio até aqui, tá? Curta, se inscreva, compartilhe com os amigos, manda pra todo mundo, manda pra tia, gato, periquito. E aí, semana que vem a gente tá aqui em mais um episódio no GV Podcast. Tchau, tchau.